Aleluia. Vamos orar. Pai, eu quero te dar graça, Senhor, por essa manhã, aonde eu estou aqui para poder alcançar o coração dos meus irmãos. Senhor, que eu tenho graça ao falar, entendimento a todos aqueles que vão escutar. E que cada palavra, que cada exemplo, que cada entendimento sobre o que vai ser ministrado venha de fato, Senhor, trazer transformação para a vida deles. Obrigado pela oportunidade de poder ser um servo do Senhor nessa manhã, através da ministração da palavra, entendendo que é o Senhor quem faz tudo através de mim, em todas as coisas que eu realizo. Amém. Glória a Deus, gente. Estou empolgado. Você está empolgado? Amém. Bom, eu não sei se você já estudou um pouco na palavra. Quem aqui já fez a escola bíblica? Ou ao Rema? Amém, glória a Deus. Tem gente que ainda não fez e eu estou de olho em você, amém? Nós podemos estudar, e dando uma ênfase maior no Novo Testamento, nós podemos perceber uma sequência lógica em algumas coisas. E é muito fácil perceber isso. E eu vou brevemente citar com você. Quando você começa a olhar ali em Mateus, Marcos, Lucas, nos evangelhos em geral, nós começamos a perceber como o homem precisava de Deus, não é? Através dos evangelhos, Jesus veio mostrar a necessidade do homem de nascer de novo. E isso foi intensificado na palavra de várias maneiras através dos apóstolos e muito através de Jesus. Então nós vemos nos evangelhos a necessidade de nascermos de novo. O homem precisava nascer de novo. Quando nós olhamos o livro de Atos, nós percebemos uma elevação no nível, uma exigência talvez diferente, ou um patamar acima que nós, como crentes, devemos alcançar, que é o batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito, a manifestação dos dons do Espírito. E, meu irmão, você está numa igreja que acredita nos dons do Espírito. Amém? Nada do que fazemos aqui é por imitar alguém ou porque algo saiu da nossa cabeça. Isso é bíblico, isso é inspiração na palavra. Amém? E através disso nós temos a oração em línguas. E é muito fácil percebermos como que o homem precisa alcançar essa etapa na vida cristã. Amém? Você, como crente, não deve se contentar apenas em vir para a igreja, nascer de novo e ter uma vida ok. Você precisa alcançar um nível a mais. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Basicamente, nós vamos falar sobre crescimento. E quando você olha para uma outra etapa a partir do livro de Romanos, você consegue perceber, e até um pouquinho, salvo ali Apocalipse, você consegue perceber como o homem precisa crescer espiritualmente, como o homem precisa entender as etapas e os estágios da sua vida. É mais livros falando sobre o crescimento espiritual do que falando sobre salvação. Quer dizer que um é mais importante que o outro? Não necessariamente. Mas que talvez a Bíblia está querendo nos dizer que nós precisamos atentar para algo na nossa vida que, quando crentes, nós achamos que está tudo bem, está tudo resolvido. E no final, nós entendemos sobre o Apocalipse, e isso daí é o futuro, é o que a gente vai alcançar, vamos para o céu. Amém? Então eu queria falar com vocês bem diretamente sobre esse livro, e eu vou te incentivar. Compre esse livro no Kindle, em qualquer plataforma que você puder. Na nossa livraria tem, Josi, 15, não é isso? $15, meu irmão. Um McDonald's é 5. Economize 3 McDonald's e você compra um livro. Amém? Que vai trazer um resultado para a sua vida tão extraordinário que você achava que era crente. Depois de você ler esse livro, você vai perceber como você ainda precisa melhorar. Amém? Então, nós vamos basear toda a nossa ministração na manhã de hoje em cima deste maravilhoso livro do irmão Reagan, Crescendo Espiritualmente. Amém? E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu diria que seria Da Infância ao Maduro. Todo mundo aqui já foi criança um dia, não foi? Não? Ah, tá. Ufa. Então, se você foi criança um dia, você, ou talvez como criança, não lembre tanto dessas coisas, mas alguém lembra, meu irmão, que é o seu pai e a sua mãe. E tantas coisas você deve ter feito que, graças a Deus, você não lembra, porque se você lembrasse, você mesmo ia querer se corrigir. Não é verdade? Por quê? Porque na nossa infância nós fazemos coisas de menino. Nós fazemos coisas, ações, atitudes de pessoas que, de fato, têm um comportamento relacionado a essa etapa da vida dela. Amém? Para
embasar mais aí um pouco do que nós vamos falar nessa manhã, eu queria que você abrisse comigo em Efésios capítulo 4, por gentileza. Efésios 4, a partir do verso 12. Aleluia. Deus é bom? Então tá. Eu vou ler na versão nova versão transformadora, e só para você saber aqui, no começo do capítulo, ele fala um pouco sobre, no verso 7, né? Cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. 11. Ele designou alguns, e aí ele começa a estabelecer aqui e dizer sobre os dons do ministério. E eu quero te dizer que nem todo mundo foi chamado para ser apóstolo, nem todo mundo foi chamado para ser pastor, e está tudo bem com isso, meu irmão. Se você persegue isso, tenha calma, uma hora vai chegar. Agora eu vou te dizer, no Verbo da Vida e no Ministério Verbo da Vida, você não vai ver alguém dizendo, eu sou apóstolo, me elejam apóstolo. Aleluia. Alguns momentos vai ficar um silêncio, está tudo bem, eu estou preparado para isso, amém? Por quê? É as pessoas, é Deus através da sua vida, da manifestação natural, orgânica e espiritual, posso dizer assim, que nós vamos perceber o ministério do apóstolo na sua vida. No pastor, no mestre e no evangelista. Amém? Vamos continuar, só um parênteses, fecha ele. E ele concedeu o mesmo, no 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 12. E eles, esses que acabou de ele citar ou dividir, né, em 5 sessões, aí, 5 etapas, 5 dons, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra. Só que aí ele diz algo muito importante no final do verso, que é o quê? Edificar o corpo de Cristo. Pense comigo, se ele está dizendo que os dons vêm para a edificação do corpo de Cristo, quer dizer, quem aqui é do corpo de Cristo? Amém? Você que nasceu de novo, você é do corpo de Cristo, amém? Você que não nasceu de novo ainda, hoje é uma boa oportunidade para você se tornar do corpo de Cristo. Mas ele diz que serve para a edificação. Se algo precisa ser edificado, quer dizer que isso ainda não foi concluído. E quer dizer que isso requer uma constante e permanente transformação. Aleluia. É uma constante e permanente, um constante e permanente treinamento espiritual para a sua vida. Sabe? Talvez aqui nesse texto você veja e fala, não, é só os dons que têm essa responsabilidade. Mas eu vou te dizer, meu irmão, não é só os dons ministeriais que têm essa responsabilidade. Você, como crente, tem essa responsabilidade. Amém? Então eu quero destacar para vocês que todo crente precisa crescer do bebê para a adolescência, da adolescência para a maturidade. E é tão importante você entender as etapas da sua vida, meu irmão. Por quê? Porque senão você vai se frustrar, você vai ficar chateado e não vai entender o que é que Deus está querendo alcançar na sua vida. Amém? Em 1 João, abra lá também, 1 João capítulo 2, do verso 12 ao 14. 1 João 2, do 12 ao 14. Aqui o apóstolo João ele está se referindo a níveis de maturidade. E eu quero ler com você. Ele diz o seguinte, escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. E agora ele já está lidando com outra categoria. Escrevo vocês, pais. Teoricamente, os pais têm mais entendimento ou mais maturidade que os filhos. Ok? No mundo hoje aí, talvez a gente encontre alguns casos de exceções, ok? Mas em prática, é para que o pai tenha uma maturidade diferente do filho. Então ele diz, filhinhos, ele fala que está se referindo ao filhinho que precisa
que os seus pecados foram perdoados. Ou seja, quem é nascido de novo, quem não é nascido de novo, perdão, ele não entende que os pecados deles precisam ser perdoados. E para isso, João lida com ele dessa maneira, no nível dele. Por quê? Meu irmão, não adianta você falar para um recém-convertido que ele tem que sair orando em línguas e do reteté e do glória a Deus. Por quê? Porque ele é um filhinho. Ele é um bebezinho. Ele é uma criança. Menino, como diz lá no Nordeste. E aí ele fala, escreva vocês no 13, pais, porque conheceis aquele que existia desde o princípio. Ou seja, você, pai, não conhece Jesus de agora, não. Você faz entendimento disso há longo tempo. Porque ele existia desde os princípios. Escreva vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Então, repare que ele já lidou com uma outra categoria de gente. Ele lidou com filhinhos, ele lidou com o pai e lidou com os filhos. Com os jovens, perdão. E repare que os jovens são pessoas que já experimentaram algo no Senhor. Porque ele diz, venceram a batalha contra o maligno. Está reparando que tem gente que não adianta, meu irmão, exigir coisas ali. Porque ele não vai entender aquela fase, porque ele é criança. Mas tem pessoas que precisam entender que é para sair da infância e alcançar um nível pelo menos dos jovens. E depois dos jovens alcançar a maturidade. E eu já vou dizer logo de cara, não adianta você achar que tempo de crente significa maturidade espiritual. Queria que fosse isso, amém? Queria muito que fosse isso. Mas, infelizmente, a gente não consegue perceber isso na vida das pessoas. Amém? Então, no 14 ele diz, escrevi a vocês filhinhos porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês pais porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês jovens porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Amém? Então, oi? Glória a Deus, voltou. É fundamental entendermos, com base em Efésios capítulo 4, verso 14, que existe a necessidade de uma edificação e que existe a necessidade de uma maturidade. Amém? E aí eu quero destacar algumas coisas que o irmão Reagan fala muito nesse livro, Crescendo Espiritualmente, aonde ele divide, basicamente, o crente ou o homem, né, espiritual, e você, quando fizer a escola bíblica, você vai entender essas divisões, o que cada uma delas significa, mas ele basicamente divide aqui no livro entre 3 categorias. O homem natural. O que seria o homem natural? É aquele que ainda não passou da morte para a vida. Não é crente, não nasceu de novo, não foi recriado, nunca se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele bota uma outra categoria, que é o homem carnal. É uma nova criatura, pois nasceu de novo, mas jamais se desenvolveu, nem cresceu. A triste verdade é que o homem carnal pode ficar nessa condição durante toda a vida. E um terceiro, que é o homem espiritual. É aquele que se desenvolveu nos aspectos divinos. Seu espírito conquistou o domínio sobre os seus processos intelectuais e conseguiu controle sobre o seu corpo e seus sentidos físicos. Deus o governa por meio da palavra. Amém? Isso é o objetivo que eu quero causar na sua vida. Eu vou falar só com aquele que é crente há muito tempo. Eu quero falar com você que tem menos de 1 ano de crente. Também. Amém? E aí, falando um pouquinho sobre o homem natural, eu vou considerar que quem aqui não é nascido de novo? Existe alguém aqui que não é nascido de novo? Ótimo. Porque você já alcançou o estágio mínimo para a gente poder conversar. Amém? Que é o homem carnal. Ok? O que o homem carnal faz? E ele categoriza o irmão Reagan em basicamente algumas etapas. O homem carnal, ele tem uma parte da vida dele que é a infância, a inocência. Eu ainda não tive o prazer de ser pai, mas vou chegar lá. Amém? Esse dia vai chegar. E, meu irmão, mas observando alguns pais, mães, meus sobrinhos, os sobrinhos da Camila, é possível perceber que sempre há necessidade do pai ou da mãe corrigir alguma coisa no filho. Eu vou te dizer, se você é um pai ou uma mãe que não corrige seu filho, um dia ele vai te corrigir. Uau! Amém?
Então, corrijam os seus filhos com base na palavra. Eu não preciso ser pai para poder dizer isso, amém? A palavra mesmo fala isso. Amém? Então, corrijam os seus filhos nesse sentido. E ele fala sobre a infância. E quem é infantil, meu irmão, ou vive na infância, eu não estou dizendo de uma forma pejorativa, ruim e criticando você, amém? Eu estou dizendo que é uma fase. Normalmente essa pessoa é muito agitada. Não sabe ficar parada. Não sabe se acalmar e pensar e analisar as coisas. Por quê? Porque ela não sabe a consequência muitas vezes daquilo. Tem criança que bota o dedo na tomada e acha que está tudo bem. Por quê? Porque para ele só quer se divertir, fazer as coisas. Mas na hora que ele toma um choque, ele rapidinho aprende, não é verdade? Então, ele é agitado. O crente carnal, ele não pensa muito antes de agir. Outra característica, a doutrina que ainda não é tão firmada em seu coração. Meu irmão, não tem como a gente chegar para um crente que nasceu de novo agora, recentemente, e falar: toma aí, meu irmão, ore em línguas, olhe os dons, escatologia, vamos falar sobre alianças. Não, meu irmão, esse povo não entende ainda sobre isso. Eles precisam entender, eles vão aprender sobre isso. Mas eu quero te dizer, você que já é crente maduro, você precisa ter a paciência com quem é crente infantil ou não tem essa maturidade. Às vezes na igreja a gente olha para o irmão: eita! Ô Jesus, não sabe o que está perdendo. Você já ensinou para ele, eu chamo ele alguma vez e falo: meu irmão, você sabe sobre cura divina? Você sabe o que significa o nome de Jesus? Você sabe que você é a justiça de Deus? Nós temos que ter paciência com esse povo, gente. Porque senão, não vamos desenvolver uma igreja equilibrada espiritualmente. Amém? Então, a doutrina de Cristo, a doutrina da palavra, ela precisa ser ensinada para essas pessoas, para que elas se desenvolvam. Amém? Agora, a palavra fala sobre quem é bebê espiritual, ele precisa desejar o genuíno leite. Ele não está falando a genuína picanha. Ele não está falando o genuíno estrogonofe. Não, está falando de leite. Por que ele fala de leite? Porque quer dizer que a dieta que é passada para esse tipo de gente requer a comida adequada para esse tipo de gente. Tem alguns corajosos aí que dão Coca-Cola para uma criança com 2 anos de idade, com 1 ano de idade. Deus te ajude. Mas, se não for leite, a criança não se desenvolve. É engraçado, porque é uma coisa que vai ser sempre aquilo ali. E vou te dizer, o crente que é recém-nascido, ele não vai querer leite toda hora às vezes, por mais que ele precise. Sabe por quê? Porque sempre vai ser o leite. E ele pode falar: ah, não, hoje eu não quero leite, não. Ah, não, hoje não. Meu irmão, deixa eu te falar, você está num nível que você precisa do leite. Você precisa entender o que vem quando nasce de novo. Existe um pacote bem grande quando você nasce de novo. E que entra no seu coração e que você precisa começar a tirar ele do saco ali. Amém? Então a doutrina precisa estar na sua vida. Eu quero contar um exemplo. Há algumas semanas atrás a gente estava no VL, lá no Intergarden. Cadê a galera do VL no Intergarden? Alô? Ó, gostei, senti firmeza. E a gente estava na casa do Norton. E meu irmão, a Amelie estava brincando para lá e para cá, andando, né, do jeito que uma criança faz, e agora está andando. Celção, faz teu nome, viu? Dani, vai dar certo, andando dá mais trabalho, né? E, de repente, eu vi ela assim, mastigando. Aí eu, deve ser comida, estava todo mundo comendo. E aí eu fiquei curioso. Quando eu menos espero, ela vai para um lado aqui, e aí o irmão dela, o Gabriel, olha para a boca dela, enfia a mão lá dentro e arranca uma tampinha. E eu achava que era comida, mas não, era algo que podia matá-la. Meu irmão, a criança não sabe o que é que está fazendo. Você que é bebê espiritual recém-nascido, tenha calma, não engula qualquer coisa. Não vá para o YouTube querer assistir milhões de pregações que não são o leite que você precisa. Você está numa fase que não é pecado estar nessa fase. Não é problema. Agora você precisa entender o que é que você está colocando dentro de você. A Amelie não tinha consciência do que ela podia fazer. Graças a Deus, alguém um pouco mais maduro que ela foi lá e tirou aquilo dela.
Às vezes vai acontecer na sua vida, meu irmão, de outras pessoas chegarem e precisarem tirar coisas de você, para você entender que aquilo não faz bem para você. Amém? E tá tudo bem, não fique com raiva. Sabe o que aconteceu depois? Ela saiu, ele tirou o negócio da boca dela, ela que saiu andando e passeando e continuou a brincar. Seja como uma criança nesse aspecto. Se te corrigirem, finge que nada aconteceu. Entenda que foi para o seu melhor. Oh, glória. Pensei que eu não ia ter tanto glória, aleluia, mas tá, estou chegando lá. Amém? Outro ponto, não se assuste com o fato de ser aquele que é menino espiritual. Assim como uma criança cresce, você também vai crescer. Não se sinta, ai meu Deus, eu sou uma criança, eu não quero mais congregar nessa igreja. Não, a nossa igreja tem a capacidade de absorver pessoas de todos os níveis espirituais. E se não tiver essa condição, meu irmão, não é uma igreja. Ai não, eu só quero na minha igreja quem ora em línguas, nascido de novo há 10 anos e cheio de dinheiro. Desculpa. Igreja não é assim. Amém? Então, tenha calma com você mesmo. Você é um bebê, mas você não vai continuar e permanecer um bebê. Amém? Então, vamos lá. Tem crente, e aí essa parte aqui eu quero destacar algumas coisas, tem crente inocente, que é levado até a pensar que algo do tipo, ai meu Deus, eu esqueci de ofertar. Ai, eu não dizimei esse mês, esqueci, Jesus. O diabo vai pesar, Deus vai pesar a mão em mim, porque eu não dizimei. Sabia que a condenação de alguns líderes em cima desse povo é tão grande que parece que se a pessoa não dizimar, ela está em pecado? E eu vou colocar um ponto de equilíbrio nisso. Eu estou falando de pessoas que são imaturas espiritualmente. Se você é maduro espiritual, meu irmão, eu nem preciso te dizer que você deve ser um dizimista fiel. Mas eu quero te dizer que, às vezes, as lideranças, as pessoas condenam o outro porque ele não dizimou, esqueceu de dizimar, e aí o carro bate e ele acha que foi Deus que liberou o carro bater porque ele não dizimou. Meu irmão, não use isso que eu estou dizendo para absorver só o que você quer. Eu estou falando com um ponto específico. Amém? Precisamos ser cuidadosos com o que falamos. Você é um crente. Meu irmão, se você não dizimou naquele mês, calma. Você está aprendendo. Se organize e dizime depois. Ok. Cadê o povo que entendeu o que eu disse? Amém. Então tá bom. É porque às vezes, meu irmão, tem gente que cria uma opressão em cima do cara para ele ofertar e dizimar que é desmedida. Se você não faz isso por amor, você não vai fazer isso por dor. Tem gente que acha que tem que fazer, porque senão Deus vai pegar você. Um câncerzinho vai chegar aí, oh glória a Deus, é para Deus adorar. Deus não usa as ferramentas do diabo contra você, meu irmão. Deus é tão bom, tão suficiente, tão pleno, tão glorioso, que Ele não vai precisar fazer isso para te alcançar. Amém? Glória a Deus. Então vamos avançar. E aqui eu quero começar a dar um exemplo para vocês. Quem já brincou disso aqui? No Brasil, eu acho que o brinquedo é terremoto? Torremoto. Tinha um outro nome também. Qual é o nome? Alguém sabe o nome em português? Enfim, é esse brinquedo aqui, que você começa a montar várias madeirinhas e você... Ixi, Jesus, essa aí pegou. Jenga? Tower, Tumble. Está escrito aqui. Depois vocês pegam esse exemplo. Mas o que eu quero dizer para vocês com esse exemplo aqui? O crente que nasceu de novo, ele se estabeleceu, ele tem a sua vida, ele aceitou Jesus e glória a Deus por isso. Amém? Mas com o decorrer do tempo, se ele não se desenvolve, de alguma maneira, ele talvez crie nele algumas estruturas que vão, talvez, não ser tão bem feitas para a vida dele. E eu quero falar um pouquinho sobre o crente que vive na infância. Por exemplo, ele pode ser um crente recém-convertido, ok? Logo, ele precisa tomar o leite, e não churrasco, como eu falei. E é necessário um desenvolvimento. É necessário você começar a colocar
uma pecinha junto da outra, para crescer e fazer essa criança se estabelecer. Agora eu te pergunto, se você dá um alimento para aquela criança e você só alimenta ela com leite toda a vida, você acha que ela vai crescer? Porque do mesmo jeito que a palavra fala que a infância precisa do leite, quando ela fala do maduro, ela precisa entender que o maduro precisa comer uma coisa diferente. Então quer dizer que quando você começa a se desenvolver espiritualmente, você precisa começar a se alimentar de maneira adequada. Amém? Então, quando você nasce de novo, deve haver mudanças. E eu vou dar um exemplo aqui. Meu irmão, quando você nasce de novo e é crente, você não tem que ficar mais praticando coisas do, espiritismo, macumbaria. Por quê? Porque você é crente agora. Deus é um Deus único. Você não precisa mais ir em terreiro macumba, qualquer umba que tiver aí, não, meu irmão. Você é crente. E você tem que começar a mudar as suas ações. Por quê? Porque você aceitou a Jesus. E quando você aceita Jesus, o que é que você tem que fazer? O básico. Ser cristão. E como é que você faz para ser cristão? Através da Bíblia. Existem práticas que pessoas fazem quando nascem de novo. E, meu irmão, calma. Eu entendo a fase que você está vivendo mais uma vez. Mas que você precisa começar a largar. Amém? As religiões do que você praticava fora do cristianismo, elas precisam cessar. Mas eu sei que não é de um dia para o outro que isso acontece. Amém? Outro ponto que pode acontecer, às vezes a sua roupa. A sua roupa pode estar ada. Sabe o que é ada? Muito arrochada, muito apertada, muito rasgada. E quando você se torna cristão, meu irmão, eu não estou falando sobre muito decotada, pode ser também. Quando você se torna cristão, eu não estou falando um código, usos e costumes, eu estou falando sobre decência. O irmãozinho vem para a igreja, está se recém-convertido, quando olha a irmã com o decote, que, meu amigo, não vai ajudar o irmão a sair daquela situação. Ô, glória! Homens, por favor, usem calças que caibam em vocês. Estou falando uma coisa difícil para você entender. Amém? Aos pouquinhos a sua roupa também vai mudar. O guarda-roupa vai precisar mudar. Mas calma, eu entendo se você não tem dinheiro para comprar roupa. Eu não estou obrigando você, meu Deus, se converter, eu tenho que jogar todas as roupas fora e comprar outras novas. Não! Eu estou dizendo que precisa haver uma conscientização que dentro da igreja não é espaço para você andar sensualmente. Glória a Deus. Porque você nasceu de novo, meu irmão. Se você é crente de fato, você tem como começar a mudar a sua vida. Eu conheço pessoas que eram católicas, mas praticantes, mas de repente, de um dia para o outro, meu irmão, era crente, aquilo foi crescendo, lendo a Bíblia, lendo os livros do irmão Rega, indo fazer o rema, pegou os santos lá e jogou na privada. E não foi uma coisa que eu falar, eita, aceitou Jesus, já era, joga isso fora, meu irmão. Calma, é um processo, step by step. Porque senão a pessoa vai vomitar tudo que você está dizendo para ela. E vai te rejeitar e não vai aceitar o que você está dizendo. Amém? Então, estou construindo aqui meu exemplo. Repare que ele está fino, ele não está bem gordinho, né? Ele não está naquele modo assim, ó o medo que eu tenho. Mas você está crescendo? Está crescendo. Você acha que está crescendo com uma estrutura adequada? Duvidaria muito disso. Cadê os nossos engenheiros aqui? Ó? O Junão, a Zaf, pode comprovar. Outro ponto. Você pode acontecer de termos dentro da igreja pessoas que ainda praticam coisas do velho homem. Por exemplo, beber bebida alcoólica. Pode acontecer de você fazer isso num tempo. Mas eu vou te dizer, gente, é melhor você dentro da igreja. E eu quero muito cuidado com o que eu vou dizer. É melhor você dentro da igreja, entendendo que você precisa mudar, do que você tentar mudar isso fora da igreja. Amém? Então, você, quando nasce de novo, o velho homem vai dizer, eita, uma 51, uma lapadinha, como dizia o pastor Bud, ele falava.
Por quê? Porque o seu velho homem bebia, você gostava de fazer aquilo. Ah, eu estou na informalidade, eu estou na minha intimidade, então eu posso tomar meu drink. Deus está vendo. Deus está lá, viu? Você não nasceu de novo? Você não é crente? Então Deus está vendo que você está fazendo isso com a intenção errada. Agora, você que é nascido de novo, calma. Você vai sair dessa, agora você precisa querer sair dessa. O velho homem vai gritar. O velho homem vai falar, vai lá para o bar tomar uma. Mas a palavra de Deus, vai para a igreja orar. Aleluia. Estou falando com a infância, mas já transicionando para alguém que vai criar uma maturidade, meu irmão. Olha o cuidado para não... Está ficando até que grandinha mesmo, mas vamos lá. E eu vou te dizer, ficar bebendo essas coisas, meu irmão, na sua casa, na sua intimidade, não queira usar a ocasião da graça de Deus para justificar os seus pecados, não. Amém? A graça de Deus não justifica as suas continuamente ações erradas. A graça de Deus não concorda com isso. A graça de Deus te faz santo, pleno, convicto de que você pode superar essas necessidades. Amém? Então vamos lá. Como eu disse, é melhor que você esteja dentro da igreja, o Espírito Santo tentando convencer. E você, crente maduro espiritual, não tente forçar uma mudança na vida do outro. Quem convence o homem dessas coisas é o Espírito Santo de Deus. Agora eu vou te dizer, você recém-nascido na igreja, talvez o Espírito Santo fale com você através de uma pessoa. Sabia disso? Porque às vezes a gente olha e não sabe, e o crente imaturo não sabe diferenciar se é a pessoa que está falando ou se é Deus que está falando. Amém? Mas às vezes Deus pode falar, rapaz, larga isso aí não é para tu não. E isso vai acontecer na sua vida. Amém? Então, outro ponto. Não, esse aqui já foi, mas eu vou construir mais um pouquinho. E a gente está construindo o nosso homem aqui. Olha, começou a tremer. A coisa está começando a ficar sem estrutura. E aí, outro ponto que o irmão Reagan fala, o crente infantil, ele tem dificuldade de reconhecer os seus erros. Dói escutar isso, gente. Dói. Mas tem crente, com 30 anos de crente, que também tem dificuldade em reconhecer os seus erros. Todos estão em desenvolvimento. Eu estou em desenvolvimento. O pastor Diego está em desenvolvimento. Mas reconhecer um erro não é um pecado, não. Pecado é continuar achando que não errou. Um crente maduro, ele não cria uma estrutura fina na vida dele. Um crente maduro vai começar a estabelecer coisas através da palavra. Outro ponto. Instabilidade. Um crente infantil pode dizer, olha, eu estou aqui na igreja, pode contar comigo. Eu vou para todas as escalas. Eu estou aqui na sua retaguarda. Pode ir, que eu vou garantir que o culto vai funcionar. Oh, glória. E aí o irmão Reagan conta nos livros que o filho, o pastor Reagan hoje, certa vez ele pediu para ele fazer cortar a grama. E ele deveria levar um tempo, para cortar aquela grama, que era o tempo que ele estaria fora, o pai. E de repente, quando ele chega, está metade da grama cortada. Por quê? Porque ele é instável. Qualquer coisa distrai ele. Qualquer coisa tira ele da rota. Crente imaturo, às vezes ele vai falhar. Mas você vai suportar em amor ele. Você vai compreender que a fase dele é essa. Agora, meu irmão, você que é macaco velho de igreja, e você diz que vem e não vem, desculpa, isso daí é irresponsabilidade. Oh, aleluia! Estou falando isso sorrindo para poder você sorrir e concordar comigo. Mas ele é instável. Qualquer coisa que você fala para ele, não, já vai na defensiva. Já fala, não, isso não é comigo, não. Eu fiz isso, eu fiz isso porque isso. Meu irmão, pare de achar justificativas quando você erra. Reconheça e ponto final. Aleluia.
Deus é bom? Suas emoções de quem é alguém instável, elas dominam as suas ações. E o crente que é imaturo, quando vem um terremoto, quando alguma coisa acontece, ele se desestabiliza. Porque as suas emoções não estão estruturadas. Elas não estão dentro do que a gente espera, que é o melhor para a nossa vida. Mas um crente maduro, que lê a palavra, que começa a se entender que ele precisa melhorar, ele vai começar a estabelecer uma estrutura na vida dele. Cada vez mais. Se me corrigirem, eu não vou achar ruim. Se me disserem que eu não sou nada, a palavra diz que eu sou curado, sarado e pleno no Senhor. E dificilmente, meu irmão, algo vai te derrubar. Dificilmente você vai achar que aquilo que estão falando de você é de fato você. Por quê? Porque a palavra diz que você é curado, sarado, transformado e pleno. Segundo Coríntios, não precisa abrir, só vou citar. 5,17 diz, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura. A velha vida acabou. Uma nova vida teve início. 1 Pedro 2,2 diz, como bebês recém-nascidos, desejam intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Você não vai conseguir experimentar plenamente a salvação se você não pegar os processos e as etapas e entender isso para a sua vida. Ô glória! Maturidade. Um crente maduro, ele aplica tudo o que aprendeu da palavra. Ele discerne as distrações. E eu quero falar algo para você, meu irmão. Como é que você vem para a igreja, um culto poderoso, uma vez por semana, e você, dentro do culto, não para de olhar o celular? Você vem para o culto que é 2 horas e você não para de olhar o seu celular. Isso é distração. O que está sendo dito aqui pode transformar a sua vida de um problema que você está enfrentando. Você perdendo 1 segundo da distração desse seu celular, você vai entender como você deveria estar tomando tempo para outras coisas. E agora eu estou começando a arrochar o nó porque eu estou falando com um crente que tem pelo menos 5, 10 anos de crente. Se você quiser crescer espiritualmente, meu irmão, você tem que começar a mudar essas coisas. Quando você é um crente maduro, você entende que existem coisas para serem feitas. Por exemplo, você está lendo a sua Bíblia em casa? Eu não gosto de ler. Essa semana uma irmã falou, é uma escola que a gente tem aqui bíblica. Eu falei, sim, irmã, nós temos as aulas, temos leitura obrigatória lá, já não posso fazer escola. Aí eu pensei que eu tinha falado, nossa, ela tem o quê, menos de 18 anos? Não, mas eu só falei que ela queria ler um livro. E ela falou que não. Meu irmão, eu não estou obrigando ninguém a ler o livro, não, mas eu estou dizendo, isso aqui salva a tua vida. Leiam livros alinhados à palavra da fé. Não leiam livros que vão trazer para você só o eu, mas que edifiquem a Cristo. Faça a escola bíblica. Rebel, como é que eu cresço espiritualmente? Tem que nascer de novo. Tem que ler a Bíblia. Vou voltar para a Bíblia. Então escute a Bíblia. O YouTube tem lá. Bíblia em áudio. Meu irmão, está cheio. Você não tem desculpa para poder não ler a Bíblia. Eu não gosto de ler os livros do irmão Rega. Vai lá no YouTube que tem também. E tem até uns que são os oficiais, que são os melhores ainda. Frequente os cultos da sua igreja. Uou! Quer dizer que crescer espiritualmente, eu tenho que frequentar os cultos da minha igreja?
É. Uau, que revelação divina, Reuel. Meu irmão, você vai ser tão crente, tão maduro, tão forte, tão estruturado, que você vai ter a capacidade, e me entenda bem, a capacidade de não precisar trabalhar no domingo para poder vir para a igreja. Reuel quer dizer que agora eu vou deixar de trabalhar, ganhar o meu dinheiro, o meu sustento, para poder vir para a igreja? Meu irmão, você vai ganhar tanto na semana. Agora você precisa entender que talvez se você não está ganhando tanto, você precisa se desenvolver. Eu não estou falando só de espiritualmente, às vezes profissionalmente. Eu estou ganhando pouco, não sei por quê. Por quê, meu irmão? Porque você não estuda, porque você não vai ver como é que os outros estão trabalhando. Não estou falando de Bíblia, não. Isso com certeza também vai te ajudar. Mas eu estou falando de você desenvolver na sua vida. E você não vai precisar, aleluia, faltar mais os domingos por conta de trabalho. Você vai escolher o que você vai fazer. Eu estou esticando vocês um pouquinho, tá, gente? Você vai conseguir. Andar em amor. Um crente maduro anda em amor. E ele pratica tudo que é ensinado na Bíblia, na escola bíblica, nos livros, através da vida dos pastores, através da vida de um exemplo correto. O crescimento vai te criar uma estrutura que talvez você fique abalado, mas você não caia. Aleluia! E aí eu quero dar uma finalização com tudo isso. Não fique desanimado, porque você não se tornou um cristão plenamente crescido e maduro da noite para o dia. Não fique condenado porque você ainda não pratica todas essas coisas ou você não entende. Isso é progressivo, não é imediato. Eu não entendo esse negócio de oração em línguas. Calma, meu irmão. Eu não entendo porque eu tenho que vir para a igreja no domingo. Calma. Tá tudo bem. Mas eu vou te dizer, quanto mais você estiver aqui, mais você vai crescer. Glória a Deus. Deus é bom. Você me ama. Aleluia. Então eu quero te incentivar. Poderia até construir mais aqui, mas eu acho que você entendeu o meu exemplo. Leia esse livro. Ele fala outras coisas muito importantes sobre a maturidade. Ele fala sobre a tagarelice. Ele fala sobre a irritabilidade. Ele fala para muita coisa interessante. E um crente maduro, ele sabe dosar tudo isso. Ele sabe se equilibrar e não se abalar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom?